Minhas saudações iniciais a todos os que muito me honram e me alegram com sua presença nesta exposição da série Claves Notariais Registrais. Esta série é apoiada pelos estimados confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, bem como pela ANOREG do Estado do Paraná. Eu quero aqui cumprimentar e agradecer não só ao presidente Matheus Afonso Vido da Silva, mas também as anteriores presidentes dessa entidade paranaense, a doutora Mariana Pozzenato Martins e a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, reconhecendo a importância de seu apoio a esta sequência de exposições. E, por outro lado, e aqui espero que não esteja incorrendo num pecado, num pecadilho de vaidade, admitindo que essas nossas exposições incentivaram a formação da doutrina paranaense, das notas e dos registros, e hoje o Paraná, penso que não é exagerado dizer isto, ocupa um papel relevante de protagonismo acadêmico em matéria de notas e de registros públicos. Bom, nós estamos cuidando aqui das fontes do direito notarial registral na sua 42ª parte. É um tema complexo, um tema interessantíssimo, de pouca tratativa ou quase nenhuma específica para a área das notas e dos registros, e que está sendo explanado de maneira extensa na quantidade de lições, embora de duração pequena cada uma dessas lições, pouco ultrapassa de 15 minutos cada uma delas. Pois bem, na sequência dessa nossa, portanto, já bastante larga consideração acerca das fontes do direito notarial e registral, nós temos agora de examinar o papel que se deva conferir à doutrina. Terminamos de ver, nas mais recentes exposições, o tema da jurisprudência pretoriana, ou seja, da jurisprudência dos tribunais. E não parece faltar a oportunidade que nós reiteremos a observação de que o vocábulo jurisprudência, historicamente, primeiro designou a doutrina, e foi só depois que se aplicou às decisões dos tribunais. Alguém poderá objetar que essa utilização da palavra jurisprudência para abarcar também a doutrina, ou a expressão mais completa, a jurisprudência doutrinária, seria um arcaísmo. Parece que não. Há autores que ainda mencionam essa expressão jurisprudência doutrinária, distinguindo-a da jurisprudência pretoriana. É bem verdade que essa remessa às fontes, a remessa à origem das palavras, a seus princípios, não pode passar ao largo da sua marcha histórica, do seu desenvolvimento. Nem sempre a origem de uma palavra se mantém ao largo do tempo. Muitas vezes ela serve para esclarecer, dar mais profundidade e fecundidade aos conceitos, mas nem sempre assim. Nesse caso, contudo, parece-me que se deva manter a referência à jurisprudência doutrinária. Isso ainda parece válido e é objeto de algumas adoções. Muitas vezes nós temos de insistir numa certa designação, numa certa denominação, exatamente para propiciar um melhor conhecimento da ciência correspondente. E este parece ser o caso. Então, podemos ainda continuar a referir-nos à jurisprudência doutrinária, ao lado da jurisprudência pretoriana ou jurisprudência dos tribunais. Não só como, portanto, homenagem histórica àquela expressão que por primeiro significou o termo jurisprudência, mas porque isso ainda segue válido
e é adotado por alguns autores contemporâneos. Bom, como conceituar, ainda que brevemente, doutrina jurídica? O que nos interessa aqui é falar da doutrina jurídica, não é a designação ou a definição de todo gênero de doutrina, mas sim da doutrina jurídica. Podemos dizer que a doutrina jurídica é o saber teórico dos juristas, mas temos de entender um pouquinho o que é esse saber teórico dos juristas. Porque, claro, há saberes teóricos que têm por objeto algo também teórico, algo também especulativo. E há um saber teórico que pode ter por objeto, e tem-no efetivamente, algo prático. É o caso, portanto, da nossa expressão, do nosso termo, doutrina jurídica. A doutrina jurídica é um saber teórico sobre objeto prático. A esse propósito, eu adoto aqui a classificação sugerida por esse grande pensador contemporâneo, que foi Leopoldo Eulório Palacios, que fala num saber de praticidade atenuada. Saber de praticidade porque o objeto jurídico é sempre prático. O direito é algo que está na ordem prática, não na ordem teórica. Mas essa praticidade, no caso da doutrina, está atenuada, ou seja, está moderada, temperada. Ou seja, há uma atitude extrinsecamente especulativa, extrinsecamente teórica no doutrinador, mas cuja última finalidade é operável, mais exatamente é um agível. A esse propósito, eu tenho mencionado há bastante tempo, em vários dos pequenos estudos que faço e exponho, esta obra valiosíssima de Leopoldo Eulório Palacios, chamada Filosofia del Saber. Está aqui à minha frente, o livro está detonado como vem, as folhas estão soltas. Eu confesso que eu comprei uma nova edição desse livro, e envergonha-me dizer isso, mas é verdade. O livro desapareceu aqui no conjunto dos meus livros, não consigo encontrá-lo. Então, continuo frequentando esta velha edição, que está nesse estado exatamente pela muita frequência que tem o livro. Todo rabiscado, todo escrito, como lamentavelmente é do meu jeito de estudar. Eu, por assim dizer, detono os livros com as minhas anotações em várias de suas páginas. Pois bem, Leopoldo Eulório Palacios, nesse Filosofia do Saber, cuja leitura eu torno a dizer importantíssima, dá-nos um exemplo muito interessante a respeito do que é o saber prático atenuado. Diz ele que já que o que importa não é propriamente a consideração da verdade, como no caso do conhecimento especulativo, mas a realização de uma obra distinta do conhecimento. Isso aqui é importante. O doutrinador jurídico, como tem um objeto prático, ele, na verdade, se dirige à realização de um operável que é distinto da consideração meramente da verdade. Ou seja, não está diante de um objeto pronto, não está diante de um objeto do conhecimento, mas algo que ele propõe para a vontade, para a realização da vontade. E ele nos dá aqui um exemplo assim, tirado da vida cotidiana, que esclarece muito bem de que se trata com essa praticidade atenuada, sobretudo para distingui-la do saber prático, que é, por exemplo, o saber típico do notário e do registrador, que se dedicam a realizar uma obra. Aqui, esse saber especulativo, de praticidade, portanto, atenuada, não chega à realização da obra. Se paralisa antes. Vamos ver o exemplo que ele nos dá, que parece-me muito claro. Diz aqui, vou traduzindo isto, Leopoldo Eulório Palacios. Toríbio está enamorado de Célia e gostaria de falar-lhe e comunicar-lhe seus sentimentos, travando assim uma amizade que pudesse levá-los à união amorosa.
Mas Toríbio padece desse defeito que se chama de abulia. Ou seja, seu entendimento é agudo, sabe elaborar planos minuciosamente traçados e que tem em conta as mínimas exigências da realidade, mas carece de vontade para realizá-los. Seu conhecimento de Célia é o de um objeto operável enquanto operável, porque olha para essa mulher como uma pessoa que pode ser modificada pelas pretensões que ele abriga. O modo de seu conhecimento é sintético e compositivo, pois não se limita a ir do fim aos meios, mas descende dos meios ao fim, elaborando planos de conquista. E a finalidade desse saber é de si mesmo a ação. Mas com tudo isso, a ação não se produzirá nunca, porque a abulia de Toríbio lhe impede de tomar uma resolução de verdade, de dar o passo decisivo que o põe em comunicação amorosa com Célia. Bom, esse é um exemplo, digamos, uma analogia interessante, própria de um professor, de um grande professor, de um filósofo de imensa profundidade, como foi Leopoldo Eloy Palacios, que exatamente nessa profundidade conseguiu, de maneira clara, concisa, harmônica e elegante, estabelecer uma analogia que parece esclarecer muito bem o que é o saber de praticidade atenuada. Mas, a propósito ainda da doutrina, eu queria mencionar aqui uma interessante lição de Claude de Pasquier. No meu tempo de faculdade, in illo tempore, lá no século passado, na segunda metade do século passado, já se dizia que os alunos não tinham mais condições de ler aquilo que, em décadas anteriores, era quase que de obrigação. Ou seja, o pequeno livro de Claude de Pasquier, chamado em francês o livro, mas Introdução à Teoria Geral e à Filosofia do Direito. Introduction à la Théorie Générale e à la Philosophie du Droit. E era um livro realmente, eu não li nos meus primeiros tempos da faculdade, lamentavelmente, por falta de luzes, mas vim a lê-lo ainda muito jovem, e é realmente um livro interessantíssimo, que deve ser efetivamente recobrado se nós quisermos formar juristas novamente a maneira como os formávamos aqui no Brasil, e em toda parte do mundo era assim, nos séculos passados e nos primeiros tempos do século XX. E quanto à constituição da doutrina em Roma, isso que interessa aqui observar da lição de Pasquier, para o nosso caso, ele diz que se formou uma classe de juristas que eram chamados de prudentes, daí a expressão juris prudentes, ou seja, aqueles que detêm a prudência jurídica. Juristas que comentaram o direito de sua época e que procuravam, nesse direito, as razões profundas, empenhando-se em responder, e daí vem a expressão responsa, as responsae, que matéria importante também para o campo das notas, o tabelião exerce a função de responder, e também os registradores, na tarefa de qualificação, de algum modo, exercitam a função de responsa, tratavam de responder às questões não resolvidas. E prossegue de Pasquier dizendo muito bem, sublinhando que havia de atender, sobretudo, ao método de formação da doutrina em Roma. Porque em Roma se ascendia, ou seja, se elevava dos casos particulares às concepções gerais. Então, ele diz de Pasquier que em suas consultas, ou seja, em suas responsas, seja mais tarde em tratados e em monografias, os juristas, que são os prudentes, os juriprudentes, sobem pacientemente dos casos particulares às ideias gerais. E é só aí que terminam constituindo uma rede de princípios e instituições de que o direito moderno, como nós sabemos, se aproveitou largamente. O direito moderno muito fundado, muito fulcrado no que foi o direito romano.
Mas notem bem, há aqui uma diferença importante, é que o doutrinador ia ao caso e subia do caso às ideias gerais. Dali retirava da solução dos casos os princípios que deveriam, então, caracterizar-se, indicar-se, ensinar-se para a solução de casos futuros. Isso seja um pouco diverso do que ocorre com o método abstracionista, que faz primeiro a doutrina e depois trata de encaixar os casos nessas doutrinas. O método, portanto, se torna muito importante, e isto me faz lembrar aqui de uma lição de Vicente Rao. Vicente Rao, que é um dos maiores juristas de todos os tempos no Brasil. Meu mestre José Pedro Galvão de Souza dizia que Vicente Rao foi o maior jurista que houve no Brasil. Vicente Rao, no livro Direito e a Vida dos Direitos, e há uma edição relativamente nova desse livro, de 10, 12 anos passados, que foi organizada e atualizada pelo meu saudoso amigo Ovídio Rocha Barros Sandoval, meu antigo colega, meu predecessor na magistratura. E lá, nesse livro, Vicente Rao diz que a classificação das doutrinas está entrelaçada com a classificação dos métodos. Podemos dizer assim, tais são os métodos, assim são as doutrinas. Com isso se pode compreender a razão da doutrina ser designada como ius prudentibus constitutum, ou seja, algo que está constituído pela prudência jurídica. Por que da prudência? Porque ela se eleva dos casos, que é onde se encontra realmente o exercício, o locus adequado para a prudência jurídica, e é, portanto, o caso, o objeto principal da prudência, até o estabelecimento de ideias gerais. Portanto, não se configurando diversamente do que se passará com outros métodos por uma simples elaboração, ou mesmo fabulação, pode-se dizer assim, more geométrico do direito. Forma-se o direito geometricamente. E depois trata-se de encaixar nessa formação geométrica a variação dos casos, a variedade, a multiplicidade, podia dizer-se quase que isso, a infinitude, quase infinitude dos casos. Bom, José de Oliveira Ascensão, a quem eu também tenho muitas vezes recorrido, recentemente falecido, há poucos anos falecido, professor, jurista, português, de extraordinária competência, especialmente quero destacar aqui a sua importância no campo dos direitos reais, que é de tanto relevo para a atividade notarial registral. Mas José de Oliveira Ascensão, em seu magnífico livro O Direito, Introdução e Teoria Geral, afirmou que a doutrina não tem qualquer valia normativa. Essa frase é exatamente isso. A doutrina não tem qualquer valia normativa. Bom, se nós entendermos o genitivo normativa, portanto, essa expressão normativa, chamamos de adjetivo, de genitivo, não importa aqui. O genitivo ou adjetivo normativa, como algo vinculado a potestas, ou seja, ao poder, algo com a nota de coerção, estará bem o que observou Oliveira Ascensão. Realmente a doutrina não tem força normativa em nossos dias, não há dúvida. Mas se em vez disso considerarmos o termo normativa, com a acepção de algo referível à auctoritas, à autoridade, ou seja, ao saber socialmente reconhecido, parece mudar de figura, mudar de tom a assertiva de Oliveira Ascensão. Para termos alguma breve referência ilustrativa acerca desse tema, eu penso que aqui nós podemos recorrer ainda uma vez à lição de Pasquier. Porque ele, reportando-se ao século XI, portanto já estamos aqui na passagem da alta para a baixa medieval, pôs em destaque o chamado primeiro renascimento do direito romano, ocorrido graças aos estudos na Universidade de Bolonha. Isso tem muita importância, como se sabe,
para o campo notarial. A Universidade de Bolonha foi o primeiro locus acadêmico em que se desenvolveu o que hoje nós chamaríamos de Departamento para Estudos de Direito Notarial. Lembra de Pasquier? Que se reconhecia, então, uma grande autoridade das opiniões dos jurisconsultos, ao menos quando esses jurisconsultos estivessem concordes entre si. É o que depois viria a chamar-se, desde essa época, e se estabeleceu como uma referência comum, a chamada communis opinio doctorum, opinião comum dos doutores. Bom, portanto, adiante, disputando sobre se a doutrina constitui uma fonte do direito, observou muito bem de Pasquier que não caberia, evidentemente, manifestamente, colocar em pé de igualdade um texto de lei e a obra privada ou particular de um jurisconsulto. Mas, prossegue ele, não se pode negar a influência que para a elaboração do direito a doutrina teve no passado e ainda exerce no presente. Note bem. Nós vamos, na próxima exposição, prosseguir um tanto neste tema. Eu quero, ao final desta nossa exposição, agradecer mais uma vez àqueles que assistem à exposição no primeiro momento em que ela é exibida, e também aqueles que a assistem posteriormente, e tornar a indicar aqui meu agradecimento pelo apoio que meus confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial Registral e a ANOREG, por sua diretoria, por seu presidente, por todos os seus integrantes, também confere a essas nossas exposições. Muito obrigado e que Deus a todos nos abençoe.